Obrigado por continuar conosco. Vamos ao segundo bloco do nosso Sala VIP de hoje. O pastor Fábio Damasceno estava falando sobre comunidade terapêutica e eu lhe fiz essa pergunta sobre qual é a sua avaliação desse trabalho nas igrejas evangélicas hoje. O problema das drogas no Brasil é muito grave e está crescendo cada vez mais. E eu acredito que o terceiro setor é que vai trazer uma resposta mais consistente. O primeiro setor é o governo, o segundo é a iniciativa privada e o terceiro setor são as ONGs, onde as comunidades evangélicas estão inseridas. E então faz um trabalho muito importante, significativo, que dá acesso mais fácil para o dependente, que não tem recursos, né? Agora, a minha avaliação é que esse segmento evangélico, ele precisa, além da fé e trabalho, que normalmente são elementos, ingredientes terapêuticos, precisa ir se abrindo para incorporar nos seus recursos terapêuticos o trabalho de um psiquiatra, de psicólogos, assistentes sociais, para que eles possam, digamos, atender o homem integral. O dependente químico, ele está com uma doença que atinge ele na dimensão biológica, corpo, na dimensão psicológica, que corresponde à alma, e na dimensão espiritual. Certo. Hoje, então, na sua avaliação aí, estamos indo em direção correta, mas ainda há muito negócio da boa vontade, do trabalho e da ação do Espírito Santo, né? É verdade. Existe, às vezes, um amadorismo, digamos assim. Precisa ir para uma coisa de maior profissionalismo, sem perder a fé. Não é necessariamente o profissionalismo perder a qualidade da sua crença, da sua fé. Essas coisas podem se articular. E o senhor passou por uma dessas casas, a comunidade S8, e encontrou a reabilitação lá, né? Na verdade, eu, dos 13 aos 19 anos, estive envolvido com drogas e estava sem rumo, buscando sentido para a minha vida, quando eu encontrei a S8 e me converti lá. À época não havia um centro de recuperação nem nada, era apenas um culto para jovens. E a partir dessa conversão eu fui ajudado, apoiado e, com a graça de Deus, consegui parar, nunca mais voltei. E a partir daí é que eu fui estudar medicina, fazer psiquiatria e continuo trabalhando lá. Existe um programa que nós adotamos, inclusive, na nossa igreja e muitas igrejas com propósito pelo Brasil hoje e também evangélica geral usando, chama-se Celebrando a Recuperação. Ela vai, talvez, de encontro um pouco dessa questão. Você avalia que hoje há muitas igrejas que pensam, você recebeu Jesus, você agora pode ficar tranquilo que você nunca mais vai cair. O Celebrando a Recuperação nos ensina o alerta de viver um dia de cada vez e se você caiu ali, você tem que ter cuidado para não ser residente ali. Como você trabalha essa questão do ex-dependente? Como que ele olha para frente? Na verdade, a gente precisa pensar, e essa área da dependência química ensina para todas as outras áreas. Né? A pessoa que se converteu, ela precisa olhar para a vida cristã como um projeto de longo prazo, é um estilo de vida, é um modo de viver. Né? Então, o processo de crescimento, de santificação, de transformação tem que ser contínuo. E isso para o dependente químico é fundamental, porque ele, se não fizer uma manutenção, ele tende para a recaída, né, para voltar a padrões anteriores. Então isso é fundamental. Correto. Pastor, estamos aí neste exato momento, o Brasil dando uma atenção especial à questão que está no Senado Federal, a PLC 122, a questão da lei da homofobia. E dias atrás, uma psicóloga no Rio de Janeiro sofreu uma censura ou uma chamada de atenção do Conselho Federal de Psicologia por ela atender clientes que a buscaram para deixar a homossexualidade. O senhor, como pastor e como psiquiatra, qual a sua avaliação pessoal desse movimento, essa situação que estamos vivendo hoje e, em particular, a decisão do Conselho para com a doutora Rosângela? Bom, o problema é um problema complexo porque, na verdade, existe todo um avanço
no sentido de reconhecer a importância, o valor, ou, a dignidade, a cidadania, digamos, do indivíduo que vive a homossexualidade, e eu acho que isso é um avanço, quebrar preconceitos nesse sentido, né? Agora, esta lei que está colocada, ela vem com a força de uma militância, e essa militância quer impor a agenda gay de uma forma que não tenha opinião contrária, não pode ter opinião diferente. Então, uma coisa é respeitar o indivíduo, outra é se instalar quase que uma tirania de opinião, né? E eu acredito que, neste sentido, o Conselho Federal de Psicologia errou na norma que baixou em 99, proibindo que os psicólogos fizessem tratamento, propusessem tratamento para homossexuais. A questão não é se o homossexual tem cura ou não tem cura, que o CFP, Conselho Federal de Psicologia, acha que não pode fazer tratamento. No caso da Rosângela, ela como profissional oferece ajuda àquelas pessoas que estão em conflito com a sua sexualidade homodirigida. Então eu acho que isso é um direito que ela tem de exercer a profissão neste sentido. E então, na verdade, isso representa um debate de grandes proporções entre a agenda gay, toda a militância gay, com a sua militância política, e o cristianismo, a visão da igreja cristã, católica, evangélica, a visão cristã. Então, está havendo um confronto aí. Uhum. Então, esse assunto ainda tende a levar algumas discussões, né? Com certeza. Você acredita que essa PLC vai ser aprovada do jeito que está ou não?